Muito bem, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa. O senhor falou aí que o assunto de hoje seria o testamento vital. O que é isso? Bem, Silvio, testamento vital são as tais diretrizes antecipadas de vontade. Nós tínhamos até então apenas uma modalidade de testamento, aquele testamento que se abria quando a gente morria, em que a gente deixava as nossas disposições para depois da nossa morte. Agora não, o Colégio Notarial do Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Sul, normatizou um testamento que está se chamando de testamento vital. É aquele testamento que é aberto em vida quando a gente perde a nossa capacidade de administrar a nossa própria vida. A gente tem uma incapacidade. Incapacidade essa transitória ou definitiva, né? Sofremos um acidente vascular cerebral, ficamos incapazes de manifestar nossa vontade, nós podemos previamente estabelecer quem vai decidir as coisas pela gente, quem não vai decidir as coisas pela gente, quem a gente quer que nos cuide, quem a gente não quer que nos cuide, quem a gente delega poderes para administrar o nosso patrimônio em vida. Ou seja, é possível que em vida a gente normatize a administração da nossa pessoa e dos nossos bens no caso de uma eventual incapacidade. Isso é muito importante, Silvio, nós não tínhamos isso antes, né? Antes a gente só podia deixar determinações após a morte. Em vida a gente ficava sujeito a um processo de curatela que alguém iria decidir as coisas pela gente, etc, etc. A partir de agora, a gente pode determinar diversas coisas em vida. Por exemplo, aquelas pessoas que têm uma religião que não querem tomar transfusão de sangue. Ela pode botar lá no seu testamento vital de que, num caso de necessidade, ela não quer tomar transfusão de sangue. Isto é válido, isso isenta o médico de responsabilidade, né? E isto tem que ser seguido. Outra coisa, pessoas que têm alguma discórdia familiar, né? A família está dividida entre vender os bens, entre seguir com a empresa do pai. O pai, o familiar, pode dizer quem vai decidir as coisas por ele no caso de incapacidade, né? Tratamento médico, né? Existem pessoas, né, que se preocupam muito em causarem muita despesa num tratamento médico prolongado para a família. Ela pode colocar lá de que ela não quer ser submetida a tais e tais e tais tratamentos, né? Então, essa é uma disposição nova, Silvio, né? A gente não sabe ainda qual é a amplitude que as pessoas vão utilizar dela, mas eu acredito que vai resolver muita coisa. Nós não tínhamos essa possibilidade antes, né? Passamos agora a ter, e a gente tem visto nos escritórios muita procura, né? As pessoas estão cada vez durando mais, vivendo mais, mas também a senilidade está vindo cada vez mais. Vivendo mais, muitas vezes, de maneira incapaz. Incapaz. Nós tivemos ontem ou hoje uma notícia, né, que saiu no jornal de grande circulação, do aumento dos processos de curatela na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Mais de 10 vezes do que era no ano de 2020. Significa o quê? Que as pessoas estão vivendo mais, envelhecendo mais e tendo problemas de capacidade que levam as pessoas a pedir as curatelas. Muito importante isso, Silvio. Chama-se testamento vital, disposições antecipadas de vontade. Me diga uma coisa, de repente a pessoa está com uma problema de incapacidade e ela diz ali nesse testamento vital que ela não quer ser atendida por tais e tais pessoas, mas sim por tais e tais pessoas. Isso tem força de lei? Isso tem força de deliberação de vontade. Significa o seguinte, numa eventual discórdia, tendo esse documento, essas pessoas que foram indicadas por esse testador, eles vão ao judiciário para exercer a sua vontade em detrimento daquelas outras que não terão direito. Tem sim uma força vinculante. Esta é uma vontade vinculante de quem deixa esse testamento por escrito, né? E ela será cumprida, viu, Silvio, né? O judiciário tende a cumprir as deliberações que a gente determina. Evidentemente que elas não podem ser contrárias à lei, elas têm que respeitar a legislação vigente, né? Mas tende sim a ser cumpridas, viu? Doutor Bernardi, com relação ao mercado imobiliário, alguma novidade? Porque esse é um mercado muito ativo, né? E muito complexo, mas hoje ele está um mercado assim, bastante, com uma atividade muito grande, intenso, né? Está intenso. Alguma novidade na área
Tem, quarto distrito, por exemplo. Isso, né? Nós tivemos agora, essa semana que passou, a Price terminou um estudo que vai direcionar o novo plano diretor de Porto Alegre. Se fez uma análise de Porto Alegre e se dividiu Porto Alegre em 3 zonas, né? Zona Norte, Zona Central e Zona Sul. E por que isso? Zona Norte altamente, com uma densidade demográfica muito grande. Residencial, né? Zona Central hoje com uma preocupação muito grande da prefeitura em revitalizar esta zona, né? E nós temos ainda a Zona Sul de Porto Alegre com baixa densidade demográfica. Isso significa o quê? Que precisa que a prefeitura, que a municipalidade desenvolva melhor essas zonas, né? Então, a tendência é de que isso seja respeitado no nosso novo plano diretor. Nós estamos tendo as temáticas agora, acho que até o final do ano a gente encerra todas essas temáticas e tendemos a ter um novo plano diretor para o ano que vem. E uma novidade muito quente agora, de hoje, né, que vai sair, então, o segundo leilão do Cais Mauá. Ah, né? É verdade, dia 21, né? Dia 21. E o interessante, Silvio, que se melhorou a possibilidade de negócios ali naquela região, né? Se aumentou as garantias da municipalidade e se espera investimentos ali na ordem de quase 100 milhões de reais, né? Vai ser uma nova Porto Alegre, assim como já foi o Embarcadero, né? Mas se espera realmente que desenvolva tremendamente aquela região ali. Agora é importante colocar o seguinte, o ano que vem nós temos eleições municipais. Exatamente. Em Porto Alegre também, claro. E nós sabemos muito bem que muita determinada ala ideológica é contra qualquer coisa de privatização, era contra, digamos, é contra o Cais Mauá, é contra a Orla do Guaíba, é contra tudo que seja coisa boa que aconteceu em Porto Alegre. Então, cresce muito em importância a eleição do ano que vem. Sim, certamente. Até porque nós temos o nosso prefeito de agora já é candidato, né, à reeleição, né? Então a gente precisa dar continuidade a muita coisa que está acontecendo em Porto Alegre. Nós temos falado muito aqui no teu programa, Silvio, sobre o que Porto Alegre melhorou nesses últimos anos. Com certeza. E somente em razão de decisões políticas e de regras legais novas no ponto de vista ambiental. E de uma visão moderna para a cidade. Perfeitamente. Né? Perfeito. Doutor Gustavo Bernardo, obrigado pela sua presença aqui. Eu acho importante, esses assuntos são fundamentais, né? Não só o que o senhor trouxe aqui, o testamento vital, importante para nós, para as famílias e tal, mas, sobretudo, também a questão do mercado imobiliário, porque Porto Alegre, realmente, eu sou de Uruguaiana e tal, adoro Porto Alegre, e vejo que Porto Alegre começa a ser um ponto de atração turística exatamente porque teve esta visão, digamos assim, moderna de uma cidade, de um centro urbano progressista, do ponto de vista de progresso mesmo, e bem alinhado com o turismo, que é importante para o Rio Grande do Sul. E só para complementar uma última informação, Porto Alegre é hoje uma das cidades do Brasil com maior metragem de metro construído por metro quadrado. Né? Isso demonstra que as pessoas estão vindo morar em Porto Alegre. Né? Porto Alegre está se desenvolvendo cada vez mais. Está sendo uma alternativa. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.